De receber aqui no estúdio o doutor Guilherme Colin, que tem aí, né, falado pra gente aí várias situações sobre o direito. Lembrando que o doutor Guilherme tem o canal Saiba Direito. Antes de entrar na pergunta de hoje, doutor Guilherme, só queria lhe falar, lhe dar boa tarde, né, seja muito bem-vindo, e lhe perguntar sobre a mentoria que está acontecendo também. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde, Cláudia. Mentoria. Como é que funciona? Aquilo que eu falei, começou por acaso, uma advogada, uma colega advogada, me liga, assistindo aqui o programa da RDC, vídeos no canal Saiba Direito do YouTube, me liga perguntando se eu prestava serviço de mentoria. E eu disse, olha, que eu saiba não. Mentoria profissional, né? Sim. E a iniciativa partiu dela, né? E aí agora eu tenho uma cliente, por enquanto, de mentoria. E ela está satisfeita? Está muito contente, né? E eu acompanho, então, quando ela tem alguma dúvida em algum processo, ela tem alguém com quem trocar ideia, mal sabe ela que eu faria tudo de graça. mas tem que Mas ter. agora... Mas... Tem o valor, tem o valor. Tem. É muito gratificante, É muito gratificante, claro, né? E é trabalho também. E tem a parte estratégica que é importantíssima. Não tem nada contra despachante. Sim. Nada contra despachante. Conheço despachantes excelentes. Tenho um conhecimento bom. Mas a diferença entre o advogado e o despachante é que o advogado tem a obrigação de ser um estrategista processual. Não é só pegar a documentação e empurrar no processo. Então, Sim. tem que ter esse raciocínio. E a faculdade não ensina isso. Isso a gente aprende ao longo. Isso a pessoa vai desenvolvendo. Então, sim, agora eu comecei, já tenho uma cliente de mentoria e, inspirado nisso, me animei e estou divulgando agora o serviço para colegas advogados na área previdenciária e na área de família, na área civil em geral, mentoria processual, estratégica e direito material também. Bom, no final dessa entrevista, então, o doutor Guilherme vai estar aí disponibilizando para nós os contatos, então, para você que está interessado, então, numa mentoria. Tem um canal Saiba Direito, olha, muito bacana mesmo. Mas vamos falar do assunto de hoje, então, doutor Guilherme. Aposentadoria especial sobre vigia e vigilante. Uma recente decisão do STJ de grande interesse dos vigias e dos vigilantes, confirmando aí informações prestadas pelo doutor Guilherme aqui também em outras entrevistas. Trata-se de uma decisão que afeta a regra de transição prevista, aliás, isso aí me interessa bastante também, na reforma da Previdência e Aposentadoria Especial dos vigias e vigilantes que estão dentro e fora dessas regras justamente de transição. A minha pergunta é a seguinte, para a gente começar a nossa entrevista, doutor Guilherme. Já havíamos falado sobre o tema, né, 1031 do STJ, que foi uma decisão favorável aos vigias e vigilantes. Te pergunto, qual é a novidade agora? Qual é a novidade, Cláudio? A reforma da Previdência, emenda constitucional número 103, ela alterou o rol de agentes nocivos. O vigia e o vigilante têm reconhecido o enquadramento da atividade como especial pelo risco inerente, pela periculosidade da sua atividade. Só que isso não estava na lei, isso veio de uma construção jurisprudencial pacífica e tranquila já desde os anos 90. Muito bem, o que aconteceu? O texto da emenda constitucional número 103, que é a reforma da Previdência, ela elencou os agentes nocivos e não incluiu a periculosidade como um deles, o que já não foi nenhuma alteração. E muitos advogados entenderam, interpretaram, muitos professores, muitos teóricos interpretaram que a periculosidade teria deixado de ser uma das hipóteses de enquadramento da atividade como especial. O tema 1031 do STJ, ele incluiu o vigia, ou seja, o vigilante não armado, como atividade periculosa e, portanto, agente nocivo. E no voto, em um dos votos do julgamento, foi mencionado que a periculosidade seguiria sendo um agente nocivo, mesmo depois da reforma da Previdência. Porque muita gente estava sustentando que até novembro de 2019, para trás, ok, de novembro de 2019 para frente, que seria a data da entrada da vigência,
da reforma da Previdência, a atividade periculosa não mais seria um agente nocivo. E muita gente se apavorou. E eu me apavorei no sentido de como que as pessoas podem entender uma coisa dessa. Porque já estava pacificado na jurisprudência sem que houvesse a previsão expressa na lei previdenciária. E aí houve uma histeria coletiva, estou exagerando, não é para tudo isso, Cláudio, não é para tudo isso, mas houve um estresse muito grande. Foram interpostos embargos de declaração, juridiquês, a tradução do juridiquês, embargos de declaração, foi proferida uma decisão e uma das partes pediu um esclarecimento, pediu que fosse suprida alguma dúvida e assim vai, isso em linguagem bem leigo. E o STJ reafirmou. Aquilo que estava no voto, aquilo que foi debatido é verdade. O agente nocivo, risco inerente, o agente nocivo, periculosidade, será reconhecido mesmo após a reforma da Previdência. Ou seja, o STJ reafirmou, e por se tratar, quando se fala tema 1031, estamos falando de decisões com efeito vinculante. Ou seja, aquele juiz de primeiro grau, aquele desembargador do Tribunal Regional Federal de qualquer uma das regiões do país, ele é vinculado, as decisões dele são vinculadas ao tema 1031 do STJ. Portanto, via de regra, esta decisão obriga, um termo pesado, não é bem assim, mas a grosso modo, obriga, entre aspas, o magistrado a aplicar aquilo que foi orientado na decisão. Então, o tema 1031 do STJ, pessoal, vincula os juízes, os julgadores de primeiro e segundo grau, a reconhecerem a atividade especial do vigilante, que é o risco de vida, mesmo após a entrada em vigor da reforma da Previdência e mesmo para o vigilante não armado. Não é obrigatório que tenha arma de fogo para ter a atividade especial reconhecida. O que importa é a demonstração do risco inerente, da periculosidade. Cláudio, esta informação que para mim era tão óbvia, nem para todos assim o foi, e foi reafirmado, portanto, pelo STJ, e você, vigilante, você, advogado que atua na área previdenciária, deve seguir levando, contando ou computando o tempo de atividade de vigilante como especial mesmo após a reforma da Previdência. Mas você sabe disso, eu sei disso, o STJ sabe disso, mas o INSS não. Então, infelizmente, você deverá iniciar uma discussão administrativa junto ao INSS, o resultado será desfavorável e aí depois você entrará com uma ação judicial. Que situação, doutor Guilherme. Qual foi a parte favorável ao enquadramento dessas regras de transição? Bem lembrado, Cláudio. Quanto à regra de transição, havia dúvidas se a pessoa... Existe uma das regras de transição, que é a regra dos pontos, que a pessoa terá direito a se aposentar sem observar a idade mínima, desde que tenha a pontuação necessária. São os 86 pontos para mulher, 96 para homem. A pessoa que tiver tempo de atividade comum poderá somar com atividade especial para fins de enquadramento na regra de transição. Ou seja, você não teve os 25 anos, você não fechou os 25 anos como vigilante. Você tem apenas 10 anos como vigilante. Poderá haver a soma. Existia um absurdo na legislação que pretendia tratar de maneira separada. Atividade especial para um lado, atividade comum para o outro. Não tem sentido, e justamente por não ter sentido, foi corrigido pelo STJ no tema 1031 lá atrás e foi reafirmado agora, há pouco tempo, nesses embargos de declaração. Bom, doutor Guilherme, e quem já trabalhou aí como vigilante e vigia, agora pode pedir uma revisão? Como é que funciona? Quem já está aposentado, Cláudio, e você que está em casa, você já está aposentado. Você trabalhou como vigia ou como vigilante. Você não computou aquele tempo como especial. Você se aposentou como vigia ou vigilante, mas está aposentado numa aposentadoria comum, não numa aposentadoria especial. Você poderá computar todo o tempo que trabalhou
com o cômputo adicional de 20% para mulheres e 40% para homens. Aí sim, de 2019 para trás, o nome disso é tempo ficto. E este período, poderá ser considerado para fins de cálculo do benefício. Então, vamos lá, você se aposentou hoje, em 2021, mas você trabalhou de 2000 a 2010, por exemplo, como vigilante ou como vigia. Esses 10 anos poderão ser acrescidos de 40% para homens ou de 20% para mulheres e para fins de cálculo. Lembrando, se você se aposentou hoje, pela regra atual, vamos imaginar a situação mais básica. Você se aposentou hoje. O cálculo do seu benefício foi 60% da média das contribuições, acrescidos de 2% por ano que exceder ao 20º. Se você trabalhou lá atrás, de 2000 a 2010, como vigia ou vigilante, e você conseguir enquadrar este tempo como especial, você poderá convertê-lo em comum com acréscimo de 40% homem ou 20% mulher. 40% de 10 anos são 4 anos. 4 anos vezes 2% são 8% de acréscimo na sua aposentadoria. Isso hoje. Imaginemos que você se aposentou antes de novembro de 2019. Naquela época existia o fator previdenciário. Se você acrescentar esses 4 anos de atividade especial lá de trás, talvez você saia do fator previdenciário e tenha uma aposentadoria integral sem fator, ou talvez você se posicione melhor na tabela do fator previdenciário, obtendo também um aumento de renda com efeito retroativo. Olha só. Bom, e a gente não pode deixar de falar também, né, doutor Guilherme, o que impacta isso, principalmente na vida das pessoas. E isso impacta principalmente no valor do benefício. Dependendo da circunstância, dependendo do caso concreto, imaginemos a pessoa que se aposentou antes de 2019 com fator previdenciário e se aposentou com 50 e poucos anos de idade. Aí ele ganha 4 anos, nesse exemplo que eu estou dando de ter 10 anos de atividade especial. E um detalhe, a pauta da entrevista é sobre o vigilante, mas isso que estou falando vale para todas as atividades especiais. Sim. A pessoa ganha 4 anos. Com isso, ela sai do fator previdenciário. Eu tenho no meu escritório uma situação de uma dentista que se aposentou ganhando em torno de pouco menos de 2 mil por mês. Com o fator previdenciário, ela começou a trabalhar muito cedo, se aposentou muito jovem e não teve atividade especial reconhecida. Com o reconhecimento da atividade especial, ela saiu do fator previdenciário, que naquela oportunidade foi muito severo. O aumento de renda dela passou de R$1.000, foi quase R$1.500 de aumento apenas. Isso em função de uma ação de revisão previdenciária em que foi reconhecido o tempo de atividade especial. Então, esta informação pode significar um aumento de renda que você usufruirá pelo resto de sua vida. É importante lhe procurar, né, doutor Guilherme, porque a gente teve agora essa mudança na Previdência também. Nós tivemos, e aí tem realmente, isso acredito que vai gerar confusão ainda durante muito tempo. São 3 tipos, né? É o modelo antigo, o modelo de transição e o definitivo. E temos as regras de transição, que uma leva em conta a idade, tinha que ter 30 anos, no dia 13 de novembro de 2019, então tem o pedágio. Outra tem a regra dos pontos. E o cômputo da atividade como especial lá atrás pode permitir o enquadramento em uma regra de transição ou mais, dependendo, pode permitir o enquadramento pela regra antiga. Faz toda a diferença. A pessoa pode se aposentar pela regra antiga, é claro. Isso depende do caso concreto, depende do contexto individual, né, da situação de cada um. Mas muitas vezes é possível. Fica atento, né? E aí a gente vê ali uma carta de concessão de uma pessoa que está recebendo menos de R$2.000 por mês, R$1.500 por mês, e que se ela obtiver este enquadramento, que não é difícil, para quem estiver bem documentado, não é difícil, e a renda dela aumenta de mil e pouco, de menos de R$2.000 para 3.000 e pouco. É uma diferença de 13 mil, 14, 15 mil reais por ano pelo resto da vida. Por isso que é importante você conversar
com o Dr. Guilherme Colim, que vai nos dar agora os endereços e telefones e contatos, Dr. Guilherme. Os endereços, Cláudio. Lembro para os colegas advogados, estou iniciando no trabalho de mentoria. Importante. Mas confesso, tenho um cliente, até o momento só tenho uma cliente, por acaso, mas é muito gratificante, para mim é muito empolgante. Então, para colegas advogados, curiosos, leigos, pessoas, qualquer um. Redes sociais, Instagram, colim.guilherme, minha página pessoal, CRJ Advogados no Instagram, no Facebook, WhatsApp 51 99985 7991, telefone fixo 51 3228 1219 e Saiba Direito no YouTube. Canal Saiba Direito, estou com 5.100 e poucos inscritos, 200 e poucos vídeos e vídeo novo hoje, o vídeo da semana passada. Muito bem, agora o Dr. Guilherme Colim, então, com mentoria. Dr. Guilherme, muito obrigado pela participação, uma ótima semana e espero aqui segunda que vem, tá bom? Cláudio, eu que agradeço e você em casa, muito obrigado também. Aí então, Dr. Guilherme Colim, dá uma espiada lá no canal Saiba Direito do Dr. Guilherme Colim, vídeos curtos, instrutivos, muito bacana, fáceis de ver, você vai gostar muito. Qualquer coisa, entre em contato então com o Dr. Guilherme Colim. Agora